bom dia, friozinho para todos vocês, todos também, gozando das bênçãos do Senhor. Hoje nós vamos estudar Isaías capítulo 13, livro do profeta Isaías, capítulo 13. Vamos falar um pouco hoje da Babilônia. Se você pegar um avião até Israel, eu não sei se tem voo direto até lá. Depois você vai até o Iraque. Estando no Iraque, você vai um pouco ao sul, ainda dentro do Iraque, e você pode ver as ruínas da Babilônia. Mesmo a Babilônia que nós estamos estudando na Palavra de Deus, lá estão as ruínas. A Babilônia foi um império de um crescimento muito rápido. E a Babilônia é muito antiga também. Uns 2.500 anos antes de Cristo já havia a Babilônia. A Babilônia foi tão importante que, inclusive, você vai encontrar comentaristas bíblicos, eu acho um grande erro isso, mas comentaristas bíblicos dizendo que os 10 mandamentos foram baseados no Código de Hammurabi, que era da Babilônia, que na Babilônia já havia aqueles princípios todos dos 10 mandamentos. Como se Deus precisasse da Babilônia para formar a sua santa lei. A Babilônia tinha os seus códigos de conduta, mas a Babilônia era também uma nação, um império, politeísta, ou seja, de muitos deuses. Havia muita idolatria ali. A Babilônia foi muito importante porque ela conquistou tudo que havia chamado mundo. Tudo que era mundo, ela conquistou. O Egito caiu, e as outras nações. Mas a Babilônia também teve a sua queda. E a palavra de Deus vai reservar os capítulos 13 e 14 para falar da queda da Babilônia. A Babilônia acaba se tornando muito importante porque desde a época de Nimrod, que você encontra em Gênesis, a Babilônia já tinha sua grande importância para o mal. Por exemplo, a Torre de Babel, na Babilônia, começa ali. A Torre de Babel não era só uma torre alta que eles queriam fazer, era um complexo de escadarias chamado zigurate, em que tinha andares, até o topo. E lá no topo havia a adoração dos astros. Dali que surge a astrologia. Quando eles começam a formar, através de junção de estrelas, constelações, a desenhar, na verdade, e dizer que conforme a rotação daquelas constelações, mais algumas outras variantes, eles podiam descobrir o mapeamento das pessoas. E é tão forte que ainda até hoje tem gente que não sai de casa se não ler o mapeamento. Por uma maldição da sociedade, eu ainda sei qual é o meu signo. Eu falo assim: Senhor, tira isso da minha cabeça, porque não serve para nada. Para nada. Se o seu signo tem a tendência para fazer isso ou fazer aquilo, isso vem das profundezas do inferno, que estão tentando conduzir a sua vida.
E ai se eu souber que algum crente dessa igreja lê horóscopo. Só fala para mim que eu quero ter uma conversa com você hoje. E perguntar se você é filho de Deus ou filho do diabo. Eu só falo do púlpito. Quando eu desço do púlpito eu sou manso. Mas se você lê horóscopo, você é filho do diabo. Você pode ser crente, mas está agindo como filho do diabo. Vem lá da Babilônia. Você já viu a Maria com um bebezinho, né? Jesus, essa figura, ou a Maria com o coração aqui de Maria, né? Veio da Babilônia. A Babilônia que inventou isso. Todas as sociedades vai ter uma mãe, deusa, e um filho, semideus ou Deus. E ela é a mãe dele. E aí você vem traçando a história, você vai encontrar isso daí. Você vai encontrar todo tipo de idolatria vindo da Babilônia. Já ouviu falar do gnosticismo? Babilônia. Quase todos os aspectos da maçonaria são os mistérios babilônicos. A tal ponto então que quando chega em 1800 mais ou menos, muitos escritores começam a identificar a Igreja Católica como a Grande Babilônia, que é chamada também a Grande Meretriz. Pela descrição que há em Apocalipse, porque Apocalipse também fala da Babilônia, e fala da queda da Babilônia, e como ela ganhou adeptos, e como ela fez comércio com as almas, e como os seus sacerdotes, ou ela mesma, com o seu manto escarlate, vermelho, seduzia as nações. Então alguns começaram a identificar como a Babilônia como a Igreja Católica. Eu não acho que é, eu acho que também é, porque todo o ensino errado está dentro da Babilônia. A Babilônia pode ser reconhecida então como todo sistema falso religioso, inclusive dos evangélicos. Qualquer heresia que surgir entre os evangélicos é classificado como Babilônia, ensino babilônico. O apóstolo Pedro, quando saúda a igreja, ele fala que está na Babilônia. Então nós não sabemos se ele estava na Babilônia mesmo, que já estava destruída, ou ele estava em Roma. Provavelmente ele estivesse em Roma, porque Roma é conhecida como a Babilônia, por causa da idolatria. Tudo que é idolatria você pode falar, isso aqui é uma Babilônia. Quando as coisas estão uma bagunça, isso é uma Babel, isso é uma Babilônia. Então a Babilônia é amaldiçoada por Deus desde a sua raiz. Portanto, se você notar aqui em Isaías e lá em Apocalipse, nós temos que estar fora da Babilônia, nunca dentro da Babilônia. E talvez nós estejamos dentro da Babilônia quando nós aceitamos ensinos falsos para a nossa vida. Então, hoje nós vamos estudar sobre a incapacidade da Babilônia contra Deus. A Babilônia não tem poder contra Deus. Os falsos ensinos não têm poder contra Deus. Satanás não tem poder contra Deus e contra os seus servos e os seus filhos. A Babilônia não te pega, só se você quiser. Nós estamos fora da Babilônia. Babilônia é tão famosa, que uma das músicas que são chiclete. Sabe música chiclete como é? Sabe, Joãozinho? Sabe, né? É gruda e não sai mais. Ela fala da Babilônia. Se eu cantar um pedacinho aqui, aí você vai ficar o dia inteiro
Você não vai conseguir tirar da sua cabeça. Até quando for para o Rio vai lembrar. Até quando for para o Rio da Babilônia vai lembrar. River Babilônia. Então, a Babilônia é muito forte em todo o ensino. Seja o ensino evangélico, seja o ensino católico, seja o ensino maçônico, em todos os lugares a Babilônia está presente. Mas a Babilônia é incapaz de ir contra Deus e contra o seu povo. A Babilônia não pode ir contra os instrumentos de Deus. Agora, se eu falar para você que Deus usou a Babilônia como parceira dele, sim, Deus usou a Babilônia. Então veja que quando o povo de Deus está em pecado, Deus usa até o diabo. E ele tem feito isso. O povo de Israel, o povo de Judá, em pecado, Deus levanta a Babilônia para ser a sua serva, para disciplinar o povo. E durante 70 anos, o povo de Judá ficou aos cuidados da Babilônia. Deus cuidou do povo na Babilônia. E Deus disciplinou o povo na Babilônia. Então vamos ver a Babilônia não podendo contra os instrumentos de Deus. Versículo 1, alguém pode ler? Eu falei, Isaías 13. Sentença que numa visão recebeu Isaías, filho de Amós, contra a Babilônia. Nunca ninguém imaginava que a Babilônia pudesse cair, mas se Deus põe a mão, ele derruba qualquer coisa. Versículo 2. Alçai uma bandeira sobre os montes elevados, levantai a voz para eles, acenai-lhe com a mão, para que entrem pelas portas dos nomes. Levante um estandarte, levante uma bandeira, lá no Monte Escalvado, que é um monte calvo, né? sem vegetação. Qual que é esse monte? É um monte que ficava na Pérsia. Pérsia é o atual Irã, Iraque, tudo ali, aquela região. E aí Deus falou, eu vou levantar aquele povo, dois povos, Média e Pérsia. Os governos medo-persa. E eles vão invadir a Babilônia. Então Deus já está falando, levante uma bandeira lá nos impérios medo-persa. Levante a voz para eles, grita para eles, acena com a mão. E fala assim, venham, entrem na porta dos tiranos. Na porta desses perversos, que é a Babilônia. Venham, invadam a Babilônia. Será que essa junção dessas duas nações, Média e Pérsia, conseguiria invadir? Sim, Deus manda na história. E eles conquistaram a Babilônia. E é isso que o capítulo está dizendo. Versículo 3, alguém pode ler? Eu dei ordem aos meus consagrados, sim, chamei os meus valentes para executarem a minha ira, e os que com exultação se orgulharam. Eu chamei então a Média e a Pérsia, e eles são os meus valentes agora. Meus irmãos, Deus usa quem Ele quiser. Ele usa gente muito santa, Ele usa gente mais ou menos, e Ele usa gente muito perversa. Se Ele quiser usar alguém na sua vida, Ele usa. Se Ele quiser usar um cachaceiro jogado numa sarjeta, numa calçada, para te ensinar, para te trazer de volta, para te repreender ou para te julgar, Ele usa. Ele usa quem Ele quiser. Babilônia não presta, Média e Pérsia não prestam, tudo idólatra. Mas Deus está fazendo a obra dele através desses povos. Quando Ele quer fazer algo na sua vida, Ele faz. Não fique esperando que Ele, eu só vou atender mesmo quando vier alguém melhor do que eu. Porque alguém pior do que eu, você não tem moral. Não é assim que fala? Você não tem moral para falar comigo. Não. Deus usa quem Ele quiser.
minha vida, na minha juventude, Deus usou um menino de rua, catador de papelão, que minha mãe colocou dentro de casa. Ele usou aquele menino. Eu não podia falar palavrão, não posso falar palavrão aqui, mas ele era filho de uma prostituta. Mas é literalmente. É um menino abandonado. Eu não vou contar toda a história aqui, mas Deus usou aquele menino. Dormiu na minha cama, aquele safado. Minha mãe começou a tratá-lo melhor do que eu. Olha, Queria matar aquele morador de rua. Seu lugar é na rua. Aí ele falou assim para mim: por que você trata tão mal sua mãe? Se eu tivesse uma mãe assim... Aí eu queria matar aquele menino. Deus usa quem Ele quiser. O morador de rua Ele usa na sua vida, se Ele quiser tratar com você. Versículo 4. já se ouve a gritaria da multidão sobre os montes, como a de muito povo, o som de rebuliço, de reinos e de nações congregados. O Senhor dos Exércitos passa em revista o exército de guerra. O general, né? Passando em revista as tropas. Tá amassado, seu uniforme tá amassado. Paga 10, né, Joãozinho? 10 só? Quanto você já pagou alguma vez? Várias vezes. O que você fez, Joãozinho? Você é tão bonzinho do jeito que você é? Acabava de limpar o cinto com caol, deixava brilhante, e aí esquecia, punha a mão, mancha. Ah, o caol. Paga 10 aí. Então o general está chegando, o comandante, passando em revista as tropas. Exército da Média, da Pérsia, tudo bem com vocês? Vou precisar de vocês agora. Vocês vão invadir a Babilônia. Talvez nesse momento Deus já esteja preparando algum exército sobre a sua vida. Então, conserte a sua vida. Porque Deus pode começar a usar pessoas que você nem imagina. Babilônia está toda poderosa. Mas Deus vem aí com os impérios Medo-Persa. Versículo 5. As tropas vêm da Pérsia, um país distante. Vem lá do fim do mundo. A sua ira, Deus eterno, vai usá-las para destruir a Babilônia inteira. Nossa, vem lá de perto da Zenita, fim do mundo. Olha lá, vem de um país remoto, do fim do mundo, extremidade do céu. Está bem longe, a Babilônia nunca imagina, né? São os instrumentos da sua indignação. Deus usa instrumentos. Qualquer crente em pecado, em desvio da doutrina, da palavra, dos padrões morais altos que nós temos na palavra de Deus, estão arrumando confusão com Deus. Porque Deus vai juntando tropas, juntando. E Ele vem para juízo, Ele vem para julgar, para disciplinar. E Deus usa aqui a Pérsia. Você fala, a sua irmã? Não. Olha, minha família é assim, ó. Persília, Persi, Priscila, Persi, Persília. Essa é a minha família. Ela é família de baiano? Não, é de mineiro mesmo. Logo ali, mineiro paranaense. Então, vem esse país distante. Ninguém nunca viu falar, não era famoso. A Média, a Pérsia, e de repente Deus vai usar essas nações sobre a Babilônia. Então a Babilônia que se cuide, versículo 6. Vai, pois, está perto o dia do Senhor. Vem o Todo-Poderoso com uma assolação. Dia do Senhor no Velho Testamento sempre é um dia terrível, é um dia de matança. E ele usa isso em duas situações, para a situação imediata e usa também para o final da tribulação, que vai ainda vir. É chamado Dia do Senhor, quando ele julga a terra, também chamado Armagedon. Então, uivai, você já pode dar seus gritos aí, porque o dia é terrível mesmo. O Todo-Poderoso vem assolando tudo.
tudo que é babilônico vai ser destruído. Então, meus irmãos, vocês precisam passar em revista a tropa, dar uma vasculhada aí na sua vida e ver se tem coisas erradas na doutrina, se você está pensando coisas erradas da palavra de Deus, a respeito de Deus, a respeito da moralidade, a respeito da fé, da igreja, porque quando Deus vem passando em revista a tropa e preparando exércitos contra alguma nação ou assunto, sobra para todo mundo. E o apóstolo Pedro, ele fala que isso se chama o dia da visitação na igreja. Se alguém pudesse achar essa referência lá em Pedro, eu não sei exatamente onde está, mas é o dia da visitação. Não importa que chegue esse dia. Bom, já estamos aqui, vamos sofrer juntos, né? Dia da visitação. Tem uns que tem chave bíblica aí no celular, né? Pesquisar. Visitação em Pedro. Primeira ou segunda Pedro? 1 Pedro 2,12. Primeira? Sim. 1 Pedro 2,12. É isso mesmo, né? Elcia, né? Elcia. Então, pode ler, irmã Elcia. Tem que arrumar, só para eu vou para ele. 1 Pedro 2,12. Vamos ler o 11 também, né? Eu vou ler o 11, daí você lê o 12. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Ou seja, vamos fugir do pecado, não é? Porque, versículo 12... Tendo vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem ao Deus no dia da visitação pela boa obra que em vós observam. Isso, no dia da visitação. Tem um dia da visitação. Deus passando revistas as tropas, e aí ele pode vir, e se ele visitar a igreja, ele já está entre nós, né? É uma maneira de dizer, eu vou visitar a igreja. Sabe quando imagine que você tivesse um restaurante. A vigilância sanitária não diz quando vai passar lá. E se você descobrisse, olha, vai passar daqui 5 minutos. Daqui 5 minutos no seu restaurante, vai entrar lá na cozinha. E agora, hein? O dia da visitação sempre é um dia muito difícil. Dia da vistoria. E pode ser que Deus esteja demorando na sua vida para fazer o dia da vistoria. Ele já fez algumas vistorias na minha vida. Eu citei aquele garoto, né? Deus fez uma visitação na minha vida, trazendo aquele cafajeste, aquele instrumento de Deus na minha vida. Agora sim você acertou. Agora você. Então, nunca você gosta dos instrumentos de Deus. Ah, que bênção! Vem, Babilônia, vem! Não! Eles não querem isso. Ninguém quer o dia da visitação. Por isso que é bom andar de maneira correta, em dia. Porque no dia da visitação, aí não dá para a gente sentar e clamar, Senhor, me ajuda. É hora de fugir. O dia da visitação é hora de fugir. Então, o povo de Judá já está advertido que Deus usa instrumentos. Agora é a vez da Babilônia. Versículo 7. Isaías 13:7. Pelo que todos os braços se tornarão frouxos, e o coração de todos os homens se derreterá. O valentão é valentão até a hora que tem um mais valentão que ele, não é assim? E os braços vão ficar moles, frouxos, o coração vai se derreter, não vai ter gente corajosa.
Qualquer pessoa pode levantar a boca ao céu e falar impropérios, falar blasfêmias contra Deus. Pode falar o que você quiser, o que você quiser, o que der na sua cabeça, pode falar contra Deus. Fala que Ele foi injusto com você, fala que você está decepcionado com Ele, fala o que você quiser, mas depois aguenta as consequências no dia da visitação. Quando nós estamos bem, está tudo bem, mas no dia da visitação, os braços ficam frouxos e o coração se derrete. Versículo 8. Assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais, e terão contorções como a mulher parturiente. Olharão atônitos uns para os outros, e seus rostos se tornarão como rostos flamejantes. Está todo mundo apavorado, porque Deus resolveu passar visita às tropas da Média, da Pérsia e invadir a Babilônia. E agora os poderosos estão aqui igual a mulher dando à luz. Dor de parto. Não tive, obviamente, essa dor. Tive pedra no rim, cólica renal. Né? Mas a Babilônia não pode ir contra os instrumentos de Deus. E os instrumentos de Deus, no momento, né, agora, é a Média e a Pérsia. Um dia é o dia da caça, outro dia é o dia do caçador. Agora chegou a vez da Babilônia. Meus irmãos, nós não precisamos ser igual à Babilônia, nem igual ao povo de Judá. Nós podemos ser iguais a Jesus. Este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Não é? Deus pode ter prazer em você, mas Deus pode também vir fazer uma vistoria o dia da visitação. A Babilônia não pode ir contra o castigo de Deus. Versículo 9. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Deus vai fazer isso também com aqueles que não são de Jesus. Deus vai destruir. Eu sempre ouço falar isso, mas nunca acontece. Pois é, Pedro também já falou sobre isso. Não considere tardia ou tardio o julgamento de Deus. Parece que ele está demorando porque ele é longânimo. O ânimo dele se estica, é longo. Ou seja, ele quer que todos se arrependam e cheguem ao conhecimento. Mas quando chegar o dia, não haverá como eles se livrarem do juízo de Deus. Ele vai destruir os pecadores. Nós éramos alvos da ira de Deus. Agora nós não nos preocupamos mais quanto à nossa eternidade. Mas como crentes nós precisamos agir com bom procedimento, dia a dia, porque Ele ainda visita os crentes para discipliná-los. Versículo 10. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol logo ao nascer se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Por quê? Por causa da fumaça. Quando em períodos de guerra a gente vê em filmes, você não tem sol nem lua, nem estrelas, só fumaça o tempo todo. E às vezes você vê a lua como sangue, porque quando tem fumaça e uma lua cheia, a mistura daquela fumaça e lua cheia dá uma ilusão de ótica para a gente, ela fica vermelha, igual sangue. Então é assim que Deus fará com a Babilônia, trazendo fumaça, um fumaceiro do juízo dele. Versículo 11. Senhor Deus diz: eu vou castigar o mundo por causa das suas maldades. Vou castigar as pessoas perversas por causa dos seus pecados. Acabarei com o orgulho dos vaidosos e humilharei as pessoas violentas. Aí ele já coloca o mundo inteiro junto, né? Ele está falando da Babilônia, mas aí ele também amplia para o mundo todo.
aproveitando para falar que a Babilônia vai cair, eu também falo do mundo inteiro. Aqueles que estão seguindo o caminho babilônico também cairão, por causa da arrogância, atrevimento, blasfêmia, iniquidade, perversidade, todas essas coisas. Não existe evangelismo sem a mensagem de juízo, irmãos. Não adianta ficar falando aí, Jesus te ama, sorria, Jesus te ama. Não, o Senhor Jesus não é uma pílula de calmante para você dormir bem, não é isso. Jesus é o juiz sobre toda a terra. Então você precisa se arrepender dos seus pecados. Se você não se arrepende dos seus pecados diante do Salvador Jesus, você está junto com esses, como os caldeus. Caldeus é a mesma coisa que babilônicos, tá? Os babilônios, os caldeus, eles sofrem o juízo. Versículo 12. Farei que o homem seja mais precioso do que o ouro puro, mais raro do que o ouro fino de Ofir. Ou seja, os homens serão produtos de luxo, porque vão morrer. Se achar um homem vivo por ali, um corajoso, é coisa rara, porque Deus vem com juízo. Mais raro do que o ouro de Ofir. A Bíblia usa esse termo, ouro de Ofir, porque era rios, né, onde davam ouro de excelente qualidade. Ouro dá em muitos lugares, em muitos lugares. Mas em Ofir é onde eles investiam viagens, que eram muito longe. E eles traziam esse ouro. Salomão tinha desse ouro. Era um ouro de qualidade excelente, muito puro, muito limpo. Sabe onde é Ofir? Portugal, imagina. Em Portugal. Agora você imagina sair de Israel até Portugal naquela época. Paulo queria ir até a Espanha, né? Já era uma grande luta. Portugal é ouro de Ofir lá. Versículo 13. No dia em que eu, o Eterno, o Todo-Poderoso, mostrar a minha ira e o meu furor, farei que os céus tremam e que a terra saia do seu lugar. Deus vai fazer isso também no final da tribulação, por causa do juízo dele. Então, se ele pode abalar o planeta todo, a terra, ele não pode abalar a sua vida? Pode. Então, o nosso Deus não é um Deus que nós precisamos ficar apavorados. É um monstro. Não. Nós, os crentes, a palavra de Deus diz: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1 fala isso. Mas também, dura coisa cair nas mãos de Deus, do Deus, em Hebreus 10. Então nós, como crentes, somos salvos por toda a eternidade. Mas se houver algumas arestas, sabe, né, quando tem ferro, aquelas coisas meio irritantes, tem que dar uma limada, uma lixada, uma madeira cheia de aqueles cavacos. Então nós precisamos andar com uma vida pura diante do Senhor, porque o juízo dele vem para os crentes também. Ele não vai mandar nenhum dos que estão em Cristo Jesus para o inferno, mas ele pode sim disciplinar. Ele pode inclusive tirar a vida de um crente que está em desobediência a Deus. Versículo 14. Cada um será como a gazela que foge e como o rebanho que ninguém recolhe. Cada um voltará para o seu povo e cada um fugirá para a sua terra. Ou seja, cada um por si. Cada um por si, cada um correndo para um lado porque a ira de Deus chegou. Versículo 15. Quem for achado será traspassado, e aquele que for apanhado cairá a espada. Morre um aqui, morre outro ali, e aí vira igual aquele quando acontece alguma coisa em avião e as máscaras caem. A orientação qual é?
Primeiro você, depois você ajuda outros. Você nunca tem que ajudar os outros antes. Primeiro você tem que fugir daquela despressurização. Senão você desmaia, se você não colocar aquela máscara. Aí, com aquela máscara, você pode ajudar outros. Aqui, no juízo de Deus sobre a Babilônia, é assim, cada um por si. Cada um tem que primeiro tentar salvar o seu couro, para depois tentar ajudar o outro. E na disciplina do Senhor Jesus Cristo, no dia da visitação da igreja e dos crentes, é assim também. Eu não tenho que ficar olhando para o outro, o que o outro fez, o que deixou de fazer. Como é que está a minha vida com Deus? Primeiro eu preciso consertar a minha vida. Versículo 16. E suas crianças serão despedaçadas perante seus olhos, e as suas casas serão saqueadas, e as suas mulheres violadas. O pastor lendo assim dá até medo, hein? As crianças, aqui fala esmagadas, aí o quê? Despedaçadas. Despedaçadas. Uma coisa horrível, né? Crianças, casas saqueadas, mulheres violentadas. Ah, esse não é o Deus que eu amo, não, alguém diz. Pois é, mas quando a palavra de Deus diz que Deus é temível, terrível e temível, o que você pensa? No Papai Noel? O nosso Deus é capaz de nos abraçar, de nos acolher, de nos afagar, de cuidar de nós como uma mãe cuida do seu filho, como a criança desmamada no colo da sua mãe, assim a minha alma espera em ti, descansa em ti. Mas também Ele é aquele que pode despedaçar crianças, é o que pode destruir nações. Então esse é o nosso Deus. É como a rocha, em cima dela segurança total, debaixo dela você está esmagado. Então esse é o nosso Deus. A Babilônia não pode ir contra a desolação de Deus, versículo 17. Contra os babilônios vou atiçar os medos, um povo que não faz caso de prata e nem de ouro. Olha, medos, não é medo, tá? Não é medo de ter medo. O que é medo aqui no versículo 17? É o povo da Média. Medos, então ali errado. Isso, os medos. Como que ia saber, né? Despertarei contra eles os medos. Então é o povo da Média. Eles não fazem caso de prata. O que quer dizer isso? Quer dizer que eles vão lá, não é para roubar nada, eles querem matar. Esse é o pior tipo de bandido. Que ele não quer o seu tênis, ele não quer o seu celular, ele só quer matar. Pior que latrocínio. Hã? Pior que latrocínio. Pior que latrocínio, né? É o roubo seguido de morte. Ele quer matar mesmo, porque tem algo perverso dentro dele que está mandando ele matar. Como é que se livra de um perverso desse? E aqui Deus está dizendo que Ele está levantando esse povo da Média. Eles não desejam ouro. Então não adianta você querer suborná-lo. Ele vem para destruir. É claro que eu estou fazendo um paralelo. É a Babilônia que está em juízo, não é você. Você não é da Babilônia. Mas todos aqueles que estão em ensino errado, moralidade errada, todos esses estão seguindo os ensinos da Babilônia. Logo, você também tem juízo de Deus. Se você estiver debaixo do juízo de Deus, não adianta prata e ouro. Não adianta dar oferta para missionário, para a igreja, tentar subornar Deus. O dia da visitação é o dia que eles só aceitam uma coisa de você: eu me arrependo. Me arrependo das coisas que eu tenho feito, do que eu tenho pensado do Senhor e da sua igreja, da sua obra, e eu quero mudar de vida. Só isso. Versículo 18. Os seus arcos matarão os jovens, eles não se compadecerão do fruto do ventre, os seus olhos não pouparão as crianças. São maus, hein?
são maus. Eles não poupam mulheres grávidas. Né? Mulher grávida é cuidada com todo. Né? Gravidez não é doença, mas a gente trata como se fosse, né? Mas aqui eles falam que não compadecerão do fruto do ventre. Se tiver alguma mulher grávida, para eles tanto faz. Os arcos vão matar os jovens, as grávidas, as crianças. Quando você pensa como a Média e Pérsia eram maus, né? Você tem que pensar, não é a Média, não é a Pérsia, é Deus. Eles são apenas instrumentos nas mãos de Deus. Versículo 19. Babilônia é a glória e o orgulho do seu povo, a mais bela cidade de todos os reinos. Mas ela vai ficar como Sodoma e Gomorra, como eu as destruí. E está lá. Pode pregar. Quando você for até Israel, dá um pulinho até a Babilônia. Está lá aberto, cercado lá para todo mundo ver. Um punhado de areia, umas palmeiras que acho que eles plantaram lá. E umas pedrinhas caídas aqui e ali. Só para inglês ver, né? Como eles dizem. Está lá a Babilônia. A joia dos reinos. Orgulho dos caldeus. Isso é o povo, né? Vai ficar como Sodoma e Gomorra. Deus pode passar um rolo compressor, né? Em qualquer coisa que Ele quiser. É um texto, meus irmãos, para exaltar Deus. Agora, lendo um texto desse, garanto que tem gente que começa a ficar com dó da Babilônia. Babilônia não era boazinha. Babilônia fez a mesma coisa com o Egito. Babilônia fez com o povo de Judá. E é assim, reino se levanta, reino cai. Reino se levanta, reino cai. E é sempre Deus usando. Nós precisamos temer ao nosso Deus. Versículo 20. Nunca jamais será habitada, ninguém morará nela de geração em geração. O arábio não armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores farão ali deitar os seus rebanhos. Acabou, vai virar areia. A Babilônia era conhecida pelos jardins suspensos. Os jardins suspensos da Babilônia eram uma das 7 maravilhas, né? Então, acabou toda aquela glória, acabou. A Alemanha quis reerguer a Babilônia. Eles queriam fazer um grande shopping, o shopping maior do mundo, ali na Babilônia, onde é o local, né? E pensando com isso atrair muitos turistas e tal. Mas eu nunca mais li sobre isso, parece que desistiram da ideia, né, de fazer um shopping no meio do deserto lá. Um mega shopping, né? Mas aqui a palavra de Deus diz que não existirá mais. Agora a gente faz uma pausa para dizer que momentaneamente a Babilônia vai se reerguer. A Babilônia vai se reerguer como a nação de todo mundo. É chamado também de Roma. A Roma será edificada, a Babilônia será edificada, que é o tempo da tribulação. A igreja vai ser arrebatada e aqui vai virar um novo sistema mundial. Alguns chamam de nova ordem mundial. A ONU já proclamou isso. A ONU já chamou isso de Agenda, sabe o nome? Agenda 2030. Alguém já ouviu falar? Se você tem um celular novo, provavelmente já veio no seu celular esse ícone, esse programa, Agenda 2030, com 17 pontos. Quem sabe um dia a gente até pudesse estudar aqui esses 17 pontos. E muitas igrejas evangélicas estão aplaudindo isso. Muitos estão entrando nessa Agenda 2030. Eles falaram que por causa da pandemia já encolheu mais e pode ser que antes de 2030 eles consigam ajeitar isso daí. Eles têm várias coisas. Primeiro, vamos parar de comer carne. Já estão preparando a gente para isso?
inclusive carnes artificiais ou insetos. Já tem insetos bem preparadinhos para venda em supermercados na Europa, né? Tudo autossustentável. Não vai existir mais carros de combustão, de fósseis, de petróleo, essas coisas. É elétrico. Será que já estão tentando empurrar carro elétrico? Então, várias coisas vão surgir. Os países devem desaparecer. A proposta é que haja uma aldeia global, onde todos se interagem, mas sem fronteiras de nações, de países. Cada um vai escolher o seu gênero sexual. E são 17 pontos, 17 propostas. Então vocês já têm uma lição de casa quando chegar em casa, tá? Procura lá Agenda 2030 e vê o que eles estão propondo. Se você ler a Agenda 2030 e ler Apocalipse 13, você vai ficar impressionado com que as coisas estão caminhando. E o que nós fazemos? Nós só vamos nos preparar sempre para estar bem perto do Senhor, porque a igreja vai subir. Não estou dizendo que vai ser 2030, nem antes, nem depois, não sei quando vai ser. Maranata. Maranata, ora vem Senhor Jesus, não é assim? Versículo 21. O último que nós lemos foi? 21. Agora é o 21, pode ler. Os animais do deserto viverão na cidade, e as casas ficarão cheias de corujas. Avestruzes morarão ali, e cabras selvagens saltarão entre as ruínas. Ou seja, vai virar terra de ninguém, só bicho lá, as feras. Os sátiros, né? Aí fala cabras. Sátiros é como cabras, depois na mitologia ficou metade homem, metade bode, né? Mas isso aí é mitologia. E o versículo 22, as hienas uivarão nos seus castelos, os chacais nos seus palácios de prazer. Está prestes a chegar o seu tempo, e os seus dias não se prolongarão. Então o nosso Deus tinha esse juízo contra a Babilônia. A Babilônia é incapaz de ir contra o juízo de Deus. E assim, meus irmãos, nós um dia nós estávamos também como a Babilônia. Nós estávamos perdidos, debaixo da ira do juízo de Deus, mas por causa da morte de Cristo Jesus, assumiu os nossos pecados, nós o aceitamos, nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós estamos seguros em Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque a Tua mão poderosa nos ensina muito, e o Teu juízo contra as nações nos ensina quanto nós devemos ser submissos e com a vida acertada diante do Senhor. Nós agradecemos pela salvação em Cristo Jesus, em nome dele que nós oramos. Amém.